Fala galera, tudo bem? Então sejam todos bem-vindos à aula de número 5 de análise de projeto de software 2. Hoje nós vamos falar sobre uma técnica que pode te ajudar bastante no teu projeto final, que é você passar informações por diversas páginas até você cadastrar no seu banco de dados. Tá? Por exemplo, você quer fazer um cadastro muito longo, né, ou coletar muitas informações e uma informação dependa da outra, para você não ter que ficar toda hora injetando no teu banco de dados e perder muito tempo com isso, colocar teu banco de dados em risco também, porque você vai estar toda hora estabelecendo conexão com esse banco de dados. Então, para evitar esse tipo de situação, você pode criar um formulário, que é essa técnica que eu vou ensinar para vocês agora, e ir passando essas informações de página a página. Você faz a primeira parte do formulário, preenche, passa para a próxima página, carregando aquelas informações, tá? Você vai recuperar aquelas informações, abrir um novo formulário, complementa, passa adiante, tá bom? Em vez de você ficar com aquele formulário extenso, com a página muito grande, o que muitas das vezes faz com que o usuário desista de preencher o cadastro. E aí, quando você apresenta um formulário um pouco menor, você tem a possibilidade de, entre aspas, iludir, no bom sentido, você não causa uma estranheza, você não causa uma repulsa, você não desanima o usuário do teu sistema a preencher o cadastro. Por quê? Porque quando ele abrir a primeira página, a primeira parte do formulário, vai estar mostrando para você e para ele que o formulário não é tão grande assim, né? Então ele preenche a primeira parte, aí ele vai para a próxima etapa. Aí preenche a outra parte também pequenininho, vai para a próxima. E ele vai passando etapa por etapa, sem precisar perder muito tempo numa tela só. Isso torna-se o preenchimento do cadastro cansativo. Tá? Então, para evitar esse tipo de problema, eu montei essa técnica aqui para vocês. Tá? Eu vou demonstrar primeiro, depois eu explico o código. Tá bom? Então, vou abrir aqui o navegador, que já está com o formulário aberto. Então, cadastramento, etapa 1 de 3. Então, a pessoa vai lá, preenche o nome, o e-mail, data de nascimento, sexo, profissão, prosseguir. Foi para a etapa 2. Telefone. Eu não coloquei máscara ainda, tá? Prosseguir. Etapa 3. Essa é a última etapa. Então, vou criar um nickname aqui. Edson 123. Senha 123. Confirmar a senha 123. E vou clicar em finalizar. Aqui. Todos os dados das 3 etapas estão aqui na tela agora sendo exibido. Lembrando que eu utilizei no último arquivo, no etapa 3, eu usei tanto o formulário quanto recuperar as informações do formulário na mesma página. Tá? Ele não direcionou para uma quarta página. Eu poderia fazer isso. Essa onde ele recupera todas as informações, eu poderia fazer numa quarta etapa. Tá? E nessa última etapa, você poderia colocar uma possibilidade dele editar, conferir as informações, se tiver alguma coisa errada ele corrigir, tá? É uma possibilidade de se fazer isso.
antes de injetar no banco de dados. Aqui, dessa forma, aqui, ele não tem essa possibilidade de injetar, de confirmar, né, se está certo ou não antes de injetar, de inserir no banco de dados. Então, essa é uma proposta da atividade de vocês, tá? Eu criei, passei de página a página a etapa. Agora, que tal nós, em vez de exibir dessa forma, nós exibirmos todos esses dados dentro de um formulário, ou seja, o conteúdo vai aparecer dentro do formulário, tá? Então, e isso vai fazer com que o usuário possa visualizar do jeito que ele está visualizando ali, só que em vez de ele estar visualizando como uma tela estática que ele não pode mexer, ele vai visualizar esses dados dentro de um formulário. E aí você pode ele pode alterar o que tiver errado, tá? Altera o que está errado e vai lá e pressiona em gravar. Quando ele pressiona em gravar, aí joga e insere no banco de dados, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos ao código para nós vermos como foi feito isso. Então esse é o primeiro código, etapa 1, que é o formulário inicial, tá? O formulário não precisa entrar em muitos detalhes com vocês, né? Vocês estão no terceiro ano, então eu acredito que vocês não tenham dificuldade em relação a isso. Mas vamos lá. Abri o HTML, criei um título, coloquei a acentuação ortográfica, né, metachar7 TF-8, criei um título ali, cadastramento etapa 1 de 3. Desculpa, gente, estou tomando medicação para mão ainda e essa medicação me dá muito sono. Criei um formulário, método post, action, ele chama o arquivo etapa2.php, ou seja, essa parte do formulário vai ser recebida pelo arquivo etapa 2, tá? E aqui o restante é um formulário comum, tem nada demais, eu só criei um formulário, tá? Coloquei aí o formulário, pedindo nome, e-mail, data de nascimento, sexo e profissão, tá? E aí eu coloquei lá o botão submit, vale prosseguir. Eu poderia colocar, ao invés de prosseguir, eu poderia colocar etapa 2 de 3, né? Ou próxima etapa. Vai ficar a critério de vocês a personalização do botão, tá bom? Eu acredito que nessa primeira parte aqui a maioria de vocês não vai ter dificuldade nenhuma, tá? É uma coisa bem simples. A novidade vem agora a partir do arquivo etapa 2, que nós vamos abrir agora. Até aqui eu espero que não tenha dificuldade. Se tiver dificuldade, me manda um Class App que eu abra uma sala no Zoom, uma reunião, e aí eu explico para quem tiver mais dificuldade em criar formulário, tá? Só me mandar um Class App que eu marco com vocês um horário e abro uma sala de reunião, aí pode compartilhar com a turma aí para poder tirar as dúvidas dessa questão, tá? E isso vale também para as demais questões em relação ao projeto final de vocês, tá? Tendo dificuldade, me manda uma mensagem que eu monto uma sala de reunião e aí o grupo, para não ficar bagunça, a gente agenda cada grupo num determinado dia e horário, que aí eu consigo dar atenção só para aquele grupo, que acho que fica mais eficaz a ajuda, tá bom? Então vamos lá. Etapa 2. Abrir de novo o HTML, metachar7. Aqui eu abri o HTML mais para colocar o título e configurar a acentuação ortográfica, tá? E também na parte de baixo eu vou estar usando o formulário, então por isso que eu utilizei aí, já fiz a abertura do HTML primeiro. Abri o PHP, recuperei as informações. Até aqui nada mudou para vocês, né?
começa a mudar agora. Quando eu abro o formulário, eu vou utilizar um tipo de input diferente do que vocês estão acostumados a utilizar. Nós estamos acostumados tipo text, rádio, checkbox, number, date. Esse é o type idem, tá? Isso mesmo, idem. Quer dizer que ele vai repetir uma informação que já existe no formulário anterior. Só que essa input, quando você coloca do tipo idem, ela não aparece na tela. Ela está dentro do formulário, mas ela não aparece no formulário, tá? Então vocês vão ver, eu vou mostrar, tá aqui, ó. Recuperei as informações, tá aqui, ó, linha 8 a linha 12. Recuperei nome, recuperei e-mail, recuperei data de nascimento, sexo e profissão. Coloquei aqui essas mesmas informações utilizando o type idem, tá? Name, nome, repito a mesma coisa do outro, só mudo o tipo e acrescento o atributo value, que aí eu vou jogar o valor dentro dessa input, tá? Como é que eu faço isso? Value, sinal de igual, abro aspas, abro PHP, echo e a variável. Fecho PHP, fecho aspas, fecho input. Bem simples, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou imprimindo, echo é para imprimir. Eu estou imprimindo o conteúdo da variável dentro do value, tá? Então ele vai aparecer na tela o valor, na tela não, vai aparecer dentro do valor dessa input o conteúdo da variável nome, que eu recuperei aqui em cima. Mesma coisa para e-mail, data de nascimento, sexo e profissão. Ok? Então, para vocês verem que não aparece, eu vou voltar aqui no formulário. Tá aqui, ó. Vou voltar aqui. Tá aqui, ó. A primeira etapa tá aqui, certo? Passei para a segunda etapa, só vai aparecer telefone, endereço, cidade, estado, CEP. Não aparece nome, não aparece sexo, não aparece as outras informações que eu solicitei na etapa 1. Na etapa 1 eu solicitei nome, e-mail, data de nascimento, sexo e profissão. Na etapa 2 eu já solicito telefone, endereço, cidade, estado e CEP. As primeiras informações estão na etapa 2, só que estão de forma oculta, tá? Etapa 3 é a mesma coisa. Eu peço as novas informações, consta no arquivo, etapa 3, todas as informações das etapas anteriores, só que de forma oculta, tá? E aí, coloco aí a senha, né? Finalizar cadastro, tá lá todas as informações cadastradas aqui, tá bom? Enfim, vamos então para a próxima etapa. Até aqui eu acredito que a única diferença para vocês, que vocês não tinham visto até hoje, é essa questão do tipo idem e também de usar a impressão de uma variável dentro do atributo value, tá? Aí um detalhe importante que eu gostaria que vocês absorvessem, né? Frisar bem para vocês. Tá vendo essa técnica aqui do type idem, name, nome, value, aí eu abro o PHP, echo e a variável? É o que vocês vão fazer, só que vocês não vão usar do tipo idem, tá? Lembra que eu falei com vocês disso aqui, ó? Ao invés de aparecer essa tela estática, isso aqui, as informações que a pessoa preencheu, aparecer dentro de um formulário. Então, você vai fazer para a pessoa poder editar para depois enviar para o gravar. O que você vai fazer? Ao invés de você botar do tipo idem, que nem está aqui, você vai botar do tipo text. Quando você colocar do tipo text,
a pessoa vai poder alterar e vai poder, quando enviar para o gravar, enviar com os dados atualizados. Tá? Aí você pode colocar aqui no título, ao invés de botar cadastramento etapa 3, coloca assim, confira se os dados estão corretos e conclua o cadastramento. Um exemplo de título. E aí você vai, a pessoa, meu e-mail está errado, vai lá e corrige o e-mail, ou o telefone está errado, ou não quero essa senha. Então ela vai ter a oportunidade de corrigir os dados antes de gravar no banco de dados. Tá bom? Isso é bem legal, bem interessante para o site de vocês. Tá? De você, toda vez que a pessoa for fazer um cadastro, em vez de gravar direto, apresenta de novo os dados dentro de um formulário, né? Dentro de um formulário, com essa técnica de você botar um value e imprimir a variável dentro do value, do atributo value. Que aí o que acontece? Com isso você consegue melhorar a questão do teu cadastramento. Imagina, você apresentar para a banca esse diferencial de que você pode, além de fazer o cadastramento, você pode permitir ao teu usuário que ele possa, antes de concluir o cadastramento dele, ele conferir se os dados estão corretos. Tá? Claro que ele pode depois editar, mas, por exemplo, alguns dados não podem ser editados por questões de segurança. Por exemplo, você vai cadastrar um cliente, aí ele forneceu o CPF dele. CPF não se altera no banco de dados. Você pode deixar o cliente alterar o telefone, o e-mail, até o endereço, né? Ele se mudou, precisa alterar o endereço. Agora, ele não tem como alterar o nome dele. Ele pode até o nome é meio complicado, mas ele poderia até alterar o nome, mas não é muito seguro. Apesar de ter a questão por exemplo, a pessoa casou, contraiu um matrimônio, ela altera o nome. No caso das mulheres, hoje em dia o homem também pode fazer isso, né? Alterar o sobrenome dele. Então, a pessoa alterou o nome. Só que isso é uma coisa que ela precisa apresentar um documento para comprovar que houve alteração. Não é tão simples assim, né? Então, eu acho que essas informações ela poderia causar um certo problema. Mas essa é uma questão mais para frente. Mas, enfim, com essa possibilidade dele editar os dados antes de gravar no banco de dados, ele pode evitar que ele preencha os dados errados, como o nome de usuário errado, o e-mail errado, o CPF errado, principalmente. Com cadastramento, o CPF é importantíssimo, o RG. Então, documentos importantes que não poderão ser alterados depois, é importante essa possibilidade de editar antes de gravar no banco de dados. Tá bom? Então, esse é o trabalho de vocês dessa aula 5. Vocês vão pegar essa técnica, eu vou disponibilizar para vocês lá no fórum. Tá? Toda vez que tiver um arquivo assim muito grande, com muitos códigos, eu vou pegar e vou disponibilizar para vocês na plataforma. A partir do mês que vem, a gente vai estar mudando de plataforma, né? Vamos para o Microsoft Teams. Lá eu consigo passar o arquivo direto para vocês durante a aula. Tá? Então, simplesmente compartilho o arquivo com vocês e vocês recebem na hora. Por enquanto, na plataforma Ava, nós precisamos botar lá no fórum para vocês. Então, esse arquivo vai estar no fórum, tá? Da disciplina. Então, é só entrar na plataforma, entra no fórum, e o arquivo vai estar lá. É só vocês fazerem o download, vai estar compactado no WinRAR. Vocês façam o download e façam só a alteração, em vez de ter que digitar tudo de novo. Tá bom? Então é isso, gente. Então a missão de vocês é essa. E para finalizar, a etapa 3, né? Vou mostrar aqui para vocês como é que eu fiz. Então tá aqui, ó.
recuperei tudo de novo. Aí você é um pouquinho trabalhoso, que aí você recupera, na etapa 2 você recupera os itens da etapa 1, e na etapa 3 você vai recuperar os itens da etapa 1 e 2, tá? Que na verdade vai ser a etapa 2, vai estar mandando para você, você recupera isso tudo. Que é essa parte aqui, ó, da linha 8 até a linha 17. Então, essa parte aqui que está grifada são as informações da etapa 1 e 2. Tá? Na etapa 3, eu utilizei essa técnica aqui, vou até separar aqui um pouquinho para destacar. Eu utilizei essa técnica aqui do if e set. Tá? Para quê? Porque eu estou usando tudo no mesmo arquivo. Tá bom? Então, para não dar problema de variável não indexada, eu faço isso aqui, ó. If e set, cifra underline post, fim. Então, ele só vai recuperar essas informações se o botão concluir, aqui embaixo, ó, finalizar cadastro, name fim. Somente se esse botão for pressionado que ele vai recuperar essas informações, tá bom? Então é isso aqui, ó. Aí o que eu fiz para facilitar a minha vida? Copiei essa primeira parte aqui, até a linha 17, e colei aqui embaixo até o CEP. E aí só acrescentei mais essas 3 linhas de comando aqui, tá? Aí para exibir eu usei somente o eixo. O que vocês fariam ao contrário de mim, o que vocês farão, né, ao contrário de mim, ao invés de usar o eixo pura e simplesmente aqui, vocês vão criar um novo formulário, tá? Um novo formulário, colocando dessa forma aqui, input type, em vez de ser idem, text, name nome, value, php, e imprime com o comando echo ou com o comando print o conteúdo da variável dentro do atributo value. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido, que tenham gostado da técnica. Eu acho que isso vai ajudar bastante vocês na parte de cadastro. Por exemplo, quem for trabalhar aí com venda ou com controle de estoque, prestação de serviço, que você precisa cadastrar o equipamento do cliente. Imagina, você está cadastrando o número de série de um notebook e aí você digita um dígito errado e ele gravou direto no banco de dados. Aí você vai ter que fazer uma edição no banco de dados, podendo fazer isso de forma previamente. Então ele verifica, confere se todos os dados estão ok. Estando ok, ele libera lá para ser gravado. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa proposta de aula de hoje. Então, é isso. Então, nos vemos. Na próxima aula, eu vou ensinar vocês a como passar informações de uma página para outra via link. Tá? Então, você clicou no botão, o botão envia, te manda para outra página, mas junto com essa página ele te manda alguma informação que você queira receber na outra página. Ok? Fiquem com Deus, se cuidem. Beijo no coração de vocês. Até a próxima aula.